Olá, turma, tudo bem? Bom, o experimento de hoje é sobre corrosão metálica. A gente vai ver um pouco sobre é, processos oxidativos, né? Oxidação, redução, então, quem doa elétrons, quem ganha elétrons, tá? Então, a prática de hoje tem esse objetivo de estar mostrando, né, a questão da corrosão, tá? De metais em geral, ferro, por exemplo. E aí vocês vão ter que expandir essa ideia um pouco também para processos biológicos, porque o intuito do experimento é estar correlacionando coisas que vocês vão ver, né, durante o curso com coisas que a gente faz no laboratório, tá? Como a gente não tem exemplos de processos biológicos, né, onde você tem a troca, né, de elétrons entre as espécies, a gente vai estar mostrando o ferro, mas todos os conceitos são válidos para o curso de vocês também, tá bom? Bom, tá aí o título da nossa prática de hoje, corrosão metálica, tá? Vou dar play aqui para a gente continuar. Bom, então os objetivos dessa prática são de demonstrar a ação da corrosão eletroquímica, né, sobre o prego metálico e comparar as condições ambientais que favorecem ou retardam o processo de oxidação. Tá? Além disso, pessoal, na introdução que a gente tem aí, né, a gente precisa denominar os termos, né, para ficar bem claro para vocês. A questão da corrosão, ela denomina-se corrosão como a deterioração de um material, geralmente metálico, por ação química ou eletroquímica do meio ambiente associada ou não a esforços mecânicos, físicos, tensões, captações. Bom, pessoal, a corrosão ela ocorre naturalmente. Como a gente está vendo termodinâmica, lembra que ele processo ele é um processo que espontâneo, tá? É um processo que ocorre naturalmente sem que você faça força para que aquele processo ocorra. Tá? Então, quando você quer que é, um determinado composto retorne à condição inicial, você vai ter que fazer trabalho, vai ter que fazer um esforço para que ele retorne. Então, esse tópico também a gente pode correlacionar com a termodinâmica. Tá? Então, outra coisa também, pessoal, a corrosão ela pode incidir sobre diversos materiais, como a gente conhece, né? Sejam metálicos, ácidos ou ligas, ou metálico, cerâmica ou concreto, tá? Então aqui tem um exemplo aqui só para vocês verem uma corrente que oxidou, formou a ferrugem aqui ao entorno do metal isso ocorre devido a um processo oxidativo, tá bom? Bom, continuando, né, pessoal? Vamos continuar aqui a questão da introdução. Os principais meios corrosivos que a gente conhece, né? Todos os meios podem ter características ácidas, básicas ou neutras e podem ser aeradas, né? Então, por exemplo, a atmosfera, você tem poeira, poluição, umidade, temperatura, intensidade e direção dos ventos, chuvas, né, radiação. Então, tem diversos componentes, pessoal, que podem deixar o meio é, com características específicas, né? Seja ácida, básica, neutra, tá? Então aí tem esses compostos aqui, ó, o óxido de carbono, o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, né? O sulfeto de hidrogênio, o óxido de hidrogênio, tá? Então esses compostos são responsáveis para deixar o meio de diversos tipos, né? A água, por exemplo, né? Bactérias dispersas, corrosão microbiológica, chuva ácida, etc. Solo, acidez, porosidade. Produtos químicos também podem influenciar, tá? Sob o ponto de vista da corrosão, um determinado meio pode ser extremamente agressivo para um determinado material e inofensivo para outro. Então depende da composição desse material. Ele pode sofrer com o meio, tá? Mas outro material pode ser que não sofra tanto, porque ele tem propriedades específicas para se adaptar àquele meio. Tá? É isso que ocorre. Então a gente precisa ver quais são as condições e qual é o material que está sendo exposto para que ele sofra ou não com o meio onde ele está localizado. Tá bom? Bom, vamos mais então. Deixa eu só dar um play aqui, né? Então aqui estão alguns exemplos, né, na introdução. Ação, por exemplo, caso
de ação combinada de corrosão e erosão em um tubo de vapor de planta de energia nuclear, por exemplo, né, a explosão gerou 4 mortes na Virgínia, nos Estados Unidos, tá? Então essa ação da corrosão e erosão no tubo de vapor acabou gerando morte nos Estados Unidos, tá? Casos de corrosão, por exemplo, de monumentos históricos, de valor incalculável, tem bastante também de exemplos, tá? Então, às vezes uma indústria química, ela expele algum composto químico na atmosfera e esse composto químico pode gerar problemas ambientais sérios, tá? Então, por exemplo, na Grécia, no Acrópole, né? E na Alemanha, na Catedral de Colônia, tá? Tiveram presença de dióxido de enxofre, né, na atmosfera que acabou gerando o ácido sulfúrico, né, ou outros ácidos também. Aqui a gente designa como H2SX, porque podem ter outros ácidos, H2SO3, H2SO4, tá? Então, gerou ácidos que acabou atingindo esses monumentos de valores incalculáveis, tá? Estátuas de mármore também são atacadas pelo ácido sulfúrico, né? Produzindo o sulfato de cálcio, né? Então você tem essa reação aqui, ó, do carbonato de cálcio mais o que é o composto da estátua, né? Mais o ácido sulfúrico dando o sulfato de cálcio mais água mais CO2, tá? Essas estruturas também de bronze são atacadas por H2SO4 pela poluição, tá? Formam uma patina, né? Constituída de sulfato de cobre. Para frente aqui. Aí. Outros exemplos também é a questão da formação da ferrugem, tá? E é um processo espontâneo que ocorre se você deixar o ferro exposto à natureza. Então, por exemplo, o ferro sólido ele é oxidado pelo ar úmido, tá? Então, o ar com água, né, o O2 carregado com moléculas de água, úmido, ele pode ser essa etapa da ferrugem, ela pode ser descrita da seguinte maneira: você tem uma semi-reação de oxidação, tá? O ferro vai de ferro 0 para ferro 2, tá? Que vocês estão vendo aqui, libera 4 elétrons. A outra semi-reação de redução é o oxigênio mais úmido, né, com a água, carregado de água, mais esses mais 4 elétrons, dando o hidróxido, o íon hidróxido, tá? Então, quando você soma essas duas semi-reações, a de oxidação e de redução, você vai ter aqui, você cancela os 4 elétrons aqui, tá? Soma quem está nos reagentes, tá? O ferro mais O2 mais água, dando o, o ferro 2 ele vai se combinar com o hidróxido, tá? Então vai formar o hidróxido de ferro, tá? Sólido. Esse hidróxido de ferro é justamente a ferrugem, né? Que tem esse aspecto aqui mais avermelhado e ele vai cobrindo em toda a superfície do metal. Bom, pessoal, só para entender aqui, ó, aqui a gente tem uma tabela de potenciais de redução, tá? Geralmente vem nos livros todas escritas em questão de potencial de redução, não potencial de oxidação, certo? Então, aqui você vê que o hidrogênio ele está marcando aqui como sendo potencial zero, tá? Todos aqui estão ganhando elétrons, vocês estão vendo aqui o potencial de redução ganha elétron, tá? A semi-reação de redução, você escreve sempre o composto ganhando elétron, tá? Então, aí você tem aqui, ó, como a gente viu naquela reação anterior, você vai utilizar esse cara aqui, tá? E esse aqui, o ferro. Então, vocês veem que, lembra aquela regrinha, né? O que tem menor potencial de redução é o agente redutor, ele vai perder elétrons, tá? O ferro, você vai ter que inverter essa equação, ele vai de ferro 0 para ferro 2, tá? Ele perde elétrons e vai sofrer oxidação, tá? O, o outro vai ser o agente, ele tem um potencial de redução maior, tá? Ele vai ser o agente oxidante, ele vai ganhar elétrons e vai sofrer redução, tá bom? Então sempre a gente pega os extremos, tá? O maior com o menor, tá? E vê quem está ganhando, quem está perdendo elétrons, tá bom?
Então, essa tabela aqui é uma tabela bem comum nos livros de fisicoquímica, tá? Nos livros de eletroquímica, na verdade, né? Tem falando sobre eletroquímica, que são os livros de fisicoquímica falando sobre eletroquímica, tá? Então, você tem esses potenciais e a gente tem que saber interpretar como utilizar esses potenciais. Bom, pessoal, aqui só para ilustrar, né, a questão da comparação daqueles potenciais que a gente viu na tabela anterior, tá? Só voltar aqui um pouquinho na tabela anterior, pra vocês verem uma coisa, ó. Pessoal, a gente compara esses potenciais de redução aqui, ó, um com o outro para saber se uma espécie vai ser capaz ou não de reduzir a outra, tá? Então, só para ilustrar isso, você tem o seguinte, ó. Uma vez que o potencial de redução do ferro 2+, ele é menor do que o potencial de redução do oxigênio, o ferro ele pode ser oxidado pelo oxigênio. Se ele fosse maior, ele não seria capaz de oxidar o oxigênio. Então a gente pode escrever a semi-reação no catodo e no anodo. Lembra a questão da pilha, né? Então a gente escreve a semi-reação aqui do O2 mais água mais 4 elétrons, dando OH, tá? E no anodo, tá? O ferro indo de ferro 0 para ferro 2 mais 2 elétrons, tá? Então, o oxigênio dissolvido em água normalmente provoca a oxidação do ferro. Então, o ferro 2+, inicialmente formado, pode ser ainda mais oxidado a ferro 3. Então, além do ferro dele ser oxidado de ferro 0 para ferro 2, ele ainda pode ser mais oxidado ainda para ferro 3, formando aquela ferrugem que a gente vê nos metais, na superfície dos metais, que é justamente o Fe2O3 mais uma quantidade de água oriunda da reação. Tá bom? Bom, pessoal, essas reações elas podem ocorrer em diversos meios, né? Que eu falei para vocês, o meio ele influencia, mas assim, sabe, tem a questão do de você escolher qual semi-reação que você vai utilizar, né? Na região anódica, a gente tem a oxidação do ferro 0 indo para ferro 2 mais 2 elétrons, tá? Agora, na região catódica, que é a questão da redução, ela pode ser em diversos meios. Aqui, por exemplo, no meio neutro aerado, você tem o O2 mais o H+, mais 4 elétrons formando água. Se o meio for neutro, não aerado, você vai ter a água mais 2 elétrons, dando o hidrogênio, né? O gás hidrogênio mais 2 OH-. Agora, se o meio for básico aerado, você vai ter água mais meio de O2 mais 2 elétrons, dando o íon hidróxido, tá? Quando o meio for ácido, não aerado, você vai ter o H+, mais 2 elétrons, formando o gás hidrogênio. Tá? Então, existem diversos meios que podem ser colocados na região catódica. Tá? Depende de você querer, depende da finalidade que você quer para o determinado composto, né? Que vai estar no meio ácido, básico, neutro, com ar ou sem ar. Então, depende de você da reação que você vai fazer no laboratório. O ferro 2, pessoal, ele inicialmente ele é formado e pode ser ainda oxidado mais ainda para ferro 3, como a gente já tinha dito, tá? Que justamente é a ferrugem. E aí você tem essas semi-reações aqui, no qual leva o ferro 2 se tornar ferro 3, tá? Depois que você gera ele no meio, que aqui ó, em cima você gerou ele no meio, ele pode ainda combinar com um íon hidróxido, formar o hidróxido de ferro. Esse hidróxido de ferro reage com a água mais meio de O2, dando o hidróxido de ferro 3, tá? E esse hidróxido de ferro 3 ele se decompõe na, no, no óxido de ferro, hidratado, mais H2O. Então, essas reações, todas elas podem ocorrer, foram constatadas todas essas reações para a formação justamente da ferrugem, tá bom? Bom, pessoal, aqui a gente tem os indicadores do processo, porque a gente precisa ver visualmente o que está ocorrendo, né? No caso do ferro, o ferro 3, se ele combinado com esse ferro cianeto aqui, ele vai formar esse composto azul, né? Ele forma esse composto azul, tá?
E quando você coloca em meio básico, né, OH-, ele forma o precipitado amarelo, tá? Então, é uma forma de você visualizar com o indicador fenolftaleína, né, que formou realmente o precipitado, que é o hidróxido de ferro, que é amarelo, tá? No caso do zinco, pessoal, no caso seria o zinco aqui no lugar do ferro, você teria um precipitado branco, tá? Utilizando a mesma fenolftaleína, você obteria um precipitado branco. Então, aí isso evidencia que houve um processo oxidativo, tá? Então, a gente coloca para esses indicadores para a gente ter uma ideia de que realmente o processo ocorreu ou não. Bom, aí no caso de novo a gente tem as tabelas de potenciais, né? Potenciais padrões do eletrodo, né? Potencial de oxidação, potencial de redução, tá? Geralmente a gente pode, alguns livros eles têm esses potenciais, mas geralmente o pessoal, os livros adotam os potenciais de redução, tá? Então, aqui você tem o aumento da força do oxidante, né? De cima para baixo, aumento da força redutora de baixo para cima, tá? Então você pode fazer as combinações aqui, né, das espécies, né, que vão ser colocadas no ânodo e no cátodo, tá? Você tem que comparar os potenciais de redução, tá? E ver qual que vai estar no ânodo, se ele é capaz ou não de reduzir a outra espécie. Então isso tudo você tem que ter capacidade de fazer, né? Igual a gente fez a análise lá do anterior, um é menor que o outro, e aí você consegue ver quem reduz quem e quem oxida quem. Tá? Quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor, tá? Quem sofre redução, quem sofre oxidação. Tá? Então, todos essas nomenclaturas são baseadas na escolha correta dos componentes que vão formar a sua pilha, né? Para frente aqui. Tá, aqui, pessoal, já está mostrando já o procedimento experimental, que a gente vai utilizar para fazer esse experimento, tá? Dei uma recapitulada na questão desses conceitos de quem reduz, quem oxida, tá? Depois, e eu vou só estar apresentando aqui os nossos reagentes, materiais, tá? A gente vai utilizar o gel agar-agar, tá? Cloreto de sódio, NaCl, água destilada, solução de fenolftaleína, solução de ferricianeto de potássio, Becker de 250, placa de Petri, né? E pregos. Pessoal, todos esses materiais, eles são, quando você vai para o laboratório, eles são colocados em cima da bancada, tá? O que você tem que fazer é seguir a metodologia e utilizar os componentes que estão disponíveis na bancada de acordo com a prática, com o roteiro exposto na prática da, da prática do dia, né? Então a metodologia, pessoal, é o quê? Prepare os pregos da seguinte maneira. A gente vai ter pregos, né? Lixar, a gente tem que lixar os pregos bem, porque eles podem estar oxidados, tá? Evitar a gente colocar a mão com gordura, né? Então a gente geralmente utiliza luva para isso. Entorte o primeiro prego, né, na forma de V com auxílio de um alicate. Enrole ao redor do segundo prego um fio de cobre previamente lixado. Depois a gente vai enrolar ao redor do terceiro prego e do quarto prego fios de zinco e de estanho, respectivamente. Então, em um zinco e outro estanho. Aqueça previamente o quinto prego na zona mais quente da chama por alguns segundos. Então, pessoal, a chama ela é composta de zonas, diferentes zonas, né? Você tem a zona mais quente, tá? A zona mais fria. Então, essa questão da chama é super importante. Deixe o sexto prego inalterado como padrão. Pessoal, essa questão das chamas é bom a gente vai ver na prática de teste de chama, tá? Mas vocês vão ver visualmente onde é que é a região mais quente e mais fria da chama, tá? E por fim a gente vai deixar o sexto prego inalterado como padrão, deixar ele normal. Bom,
Metodologia aqui, né? A gente vai preparar o preparo do gel, tá? A gente vai aquecer 100 ml de água destilada em um becker de 250, adicionar em torno de 2 gramas de agar-agar e agitar até completa a dissolução. A gente vai acrescentar 5 gramas de NaCl, 2 gotas de solução de fenolftaleína, né, para a gente ver a questão da mudança de cor, e 0,5 ml de solução de ferricianeto de potássio. A gente vai despejar o gel numa placa de Petri e colocar delicadamente cada prego separado um do outro. A gente vai deixar esfriar, observar os resultados de acordo com cada componente de uma pilha. Tá? Então vamos para o experimento, né? Esse é um experimento feito no Instituto de Química, tá? Atividade experimental remota. Eu acho que a gente vai fazer isso presencialmente para vocês colocarem em prática os conhecimentos. Tá? Aqui está mostrando, pessoal, as barrinhas de ferro, tá? E aqui já foi feita todas essas modificações que eu li anteriormente, tá? Então já torceu o prego, aqui está a primeira amostra, tá? O prego aqui com a barrinha de ferro, tá? Então aqui está. Então, todo aquele procedimento que eu li, pessoal, foi feito aqui e os pregos foram separados de forma que vocês estão vendo aqui, tá? Para não misturar. O último aqui, como vocês viram, é a parte, o prego que não foi feito nada, ele está inalterado. Aqui, pessoal, está mostrando os reagentes que a gente vai utilizar, aqui o cloreto de sódio, né? Tá? Sempre a gente coloca papel toalha embaixo, para questão de não estar em contato diretamente com a bancada. Tem uma espátula aqui. Aqui está mostrando o ferricianeto de potássio, 0,1 mol por litro, tá? Tá. O ferricianeto de potássio tem essa fórmula aqui, não sei se dá para vocês verem, tem essa fórmula aqui, tá? Aqui a gente tem deixa eu ver aqui, o ferricianeto de potássio, tá? Tá aqui. Os dois frascos eram ferricianeto de potássio. Esse aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. Aí, fenolftaleína, esse é o nosso indicador, tá? Ele se comporta em diferentes meios ácido base com cores diferentes, tá? Esse aqui é o nosso, deixa eu ver aqui, dá para focar. Esse é o nosso agar-agar, tá? E sempre, pessoal, a gente coloca um frasco grande e tira uma porção menor, que é para não contaminar, tá? Sempre tira com cuidado uma porção do agar-agar desse frasco grande, porque senão você pode perder todo o composto se você trabalhar com esse pote maior. Tá? Então, primeiro a gente vai fazer lixar os pregos, né? A gente utiliza luva para na questão de não engordurar aí os pregos, tá? Pra utilizar uma esponja de aço, você consegue lixar ele bem, tá? Tem que lixar bem mesmo. Tá? Esse aí é o que a gente vai enrolar segundo o roteiro, né? A gente vai enrolar estanho, se eu não me engano. O jeito certo de enrolar esse aí, pessoal, olha. Pronto, enrolou. Você coloca lá no papel toalha. O segundo. A gente enrolou, na verdade a gente enrolou cobre, né? Desculpa, a gente enrolou cobre no segundo. O outro, esse quarto a gente vai enrolar o estanho. Esse agora que é o estanho. Pela coloração também dá para ver que era o cobre no segundo. Agora a gente vai preparar uma solução aqui, se não me engano, de cloreto de sódio, tá? A gente coloca. Previamente a gente tem que tarar, viu, pessoal? Colocar o becker
na balança, zerar ele. Aqui acho que já fez isso, tá? Porque ele tá marcando 37,43, então já fez isso, já fez a tara do Becker. E agora vai colocar o Becker na balança para ver a medida de, acho que é 5 gramas de NaCl. Tá? Tá com bem cuidado ali, ó, só batendo com cuidado para chegar a 5 certinho. Quase chegando, quase chegando, chegou. E 4,998, 5, ó. Massa de 5 gramas de NaCl. Agora vamos pesar o agar-agar. Se eu falar agar-agar ou agar, tanto faz. Vamos pesar aqui também. Derramando aos pouquinhos, tá? Pra gente chegar na massa que a gente quer que tá lá no roteiro, tá? Esses procedimentos são bem técnicos, né? Você não precisa, você vai só mesmo seguir o roteiro, tá? Deixa eu só voltar aqui um minutinho, pessoal. Só porque a massa de agar-agar foi 0,94, né? Se não me engano. Só voltar, isso. 0,94, isso, gramas. Tá? Adição do agar-agar, tá? A adição do agar-agar, tá? Em 100 ml de água quente, tá? Então, você, previamente, pessoal, vocês vão esquentar a água, tá? E depois adicionar o agar-agar em 100 ml de água quente, tá? Igual está sendo feito ali no procedimento experimental. Aí, com o bastão de vidro, você consegue diluir melhor, né, o agar-agar na solução, na água, né, na água quente. Então, vai misturando, misturando. Entra, o pessoal pergunta muito a questão do Becker explodir, se esquentar muito. Pessoal, esses vidros são todos vidros temperados, tá? Então eles aguentam temperaturas bem altas. Então, assim, dificilmente vai ocorrer uma explosão e alguém vai sofrer algum risco no laboratório, tá? São pré-testados, tá? Então, geralmente o pessoal pede para utilizar também o óculos, né? Porque vidro, se caso acontecer, você está protegido, né? Os equipamentos CPI são super importantes para trabalhar em qualquer laboratório. A gente adiciona o NaCl, tá? O NaCl que a gente fez, a gente pesou 5 gramas, né? 5 gramas, 5 gramas. E agora estamos esquentando. Você vê que ambos diluíram bem na água quente, né? A gente coloca um pouquinho de fenolftaleína, tá? Que é o indicador que a gente vai utilizar para juntamente com o ferro, tá? Adiciona a solução de ferro e cianeto de potássio, tá? De acordo com aquelas reações que a gente viu. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, umas 11 gotas, né? Adicionada. Agora a gente aquece o ferro, né? De acordo com o procedimento experimental, aquece o prego, tá? Na região mais quente, tá? Vocês viram, pessoal, a região mais quente da chama, só parar aqui, ela não é aquela que está mais próxima, onde está saindo o gás aqui, está saindo a chama aqui na pontinha. A região mais quente, pessoal, é essa região aqui, ó, mais externa, tá? Essa que causa queimaduras graves, caso você entre em contato, tá? Então, por isso que a gente está utilizando uma espátula, né, para pegar, espátula não, desculpa, um pegador, né, no qual você não está em contato direto com o prego, tá? E o calor aqui ele se dissipa rapidamente, ele vai ficar somente nessa região aqui.
faz o aquecimento. Vocês veem que está até mudando de cor aqui, ó. Aquecimento do prego na ponta dele aqui, tá? Bem quente. Tem que aquecer bastante. Ó, aqueceu, agora colocou no, na placa de Petri. Pessoal, esse vidrinho aqui. Não, desculpa, esse aqui é o vidro de relógio, tá? Desculpa. Esse é o vidro de relógio, tá? Aí a gente coloca agora a solução, né? Com agar-agar, o NaCl, o ferro cianeto, tá? Coloque eles bem separados, tá? Os pregos bem separados, com diferentes procedimentos para cada um. Agora a gente vai ver, né? Que vai ocorrer é, com a questão da corrosão do ferro. Vocês veem aqui, ó, o ferro enrolado com. Aqui, ó, a gente falou já 24 horas depois, ó, que ocorreu, tá? Então, no outro dia, pessoal, então esse experimento é um experimento que se faz em 2 dias, tá? Depois do. No outro dia, tá? Ocorreu isso aqui, ó. Vocês conseguem ver melhor aqui. Ocorreu isso aqui. Vocês veem, pessoal, o prego com zinco, tá? Olha aqui, ó, o tipo de corrosão que ocorreu, tá? O prego intacto, né? Ocorreu corrosão também, vocês veem aqui, ó, ficou em azul, tá? O prego com estanho, tá? O, só ocorreu corrosão onde não tinha estanho, então o estanho ele acabou sendo um metal de sacrifício, né? Protegeu o prego, tá? O prego torcido, vocês estão vendo também que houve oxidação, né? O ferro e ele ficou azul, né? Prego levado ao aquecimento também, ó, pra vocês verem. A parte onde foi aquecida, pessoal, não houve oxidação. Vocês veem só que essa parte azul aqui, ó, que é mais na cabeça do prego, tá? O prego coberto com cobre também, ó, pra vocês verem. Somente a parte onde não está o cobre recobrindo o prego, vocês veem que sofreu oxidação, tá? Então, ou seja, o cobre ele não é oxidado nessa reação, tá? Então, essa reação aqui, ela só ocorre mesmo a redução do ferro zero para ferro 2, tá? Onde está exposto o ferro, tá? Então, só precisa evidenciarem o que ocorre. Então, aqui dá para ver certinho a semi-reação, né? Vocês têm a ferro zero indo para ferro 2, a semi-reação de redução, tá? Você tem o oxigênio mais H2O mais 4 elétrons, dando OH-, tá? Pessoal, então aí se formou o OH- e você tem o indicador ácido-base, ele vai se comportar uma determinada cor na presença do OH-, tá? Então, aqui você tem tipo assim, pessoal, você tem uma pilha. Cada sistema desse aqui é uma pilha, tá? Você tem a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução, tá? Então aqui vocês veem certinho, ó. Semi-reação de oxidação, no caso do prego com zinco, né? O zinco vai de zinco zero para zinco 2 mais, tá? Mais 4 elétrons, tá? E aí você forma também o hidróxido de zinco, que é o precipitado branco, nesse primeiro caso, tá?
e a semi-reação, a região catódica, né, onde você tem a semi-reação de redução, você tem a formação do OH-, tá? Aqui nesse prego que ficou intacto, tá? Então, uma parte do prego é a região catódica e outra é a região anódica, tá? Então, esse processo de oxirredução, ele ocorre no prego quando você tem diferentes partes com diferentes propriedades no ferro, tá? Aqui, pessoal, a gente tem a região anódica, né? Aqui eu mostrei a catódica, a anódica aqui também, tá? Você tem aqui, ó, a semi-reação é ferro sólido indo para ferro 2+, tá? O ferro 2+, inicialmente formado, pode ser ainda mais oxidado, como a gente viu para ferro 3, tá? Então ele formou o ferro 2+. O ferro 2+, ele pode ir para ferro 3. Na presença do ferro cianeto, ele vai para essa espécie aqui, que é o ferro cianeto, né, com esse com mais um ferro, né? Ele foi adicionado mais um ferro aqui, tá? E aí você tem esse processo aqui. Tá? O prego elevado ao aquecimento, né? Você também tem uma propriedade. Só aqui no caso seria só a semi-reação de oxidação, tá? Da parte do prego que não foi esquentada. Aqui o ferro coberto com cobre, né? Você tem a região anódica, tá? E por fim o ferro retorcido, que você vai formar somente o hidróxido de ferro 3, tá bom? Então, pessoal, aqui essa aula prática foi só mesmo um exemplo para vocês verem que esses processos oxidativos eles ocorrem não necessariamente quando as duas espécies estão em compartimentos separados, como se fosse a pilha de Daniel, tá? Eles podem ocorrer quando estão juntos também, tá? Depende da propriedade que você tiver do, da substância, né? O que você colocar naquela substância, que a gente colocou diferentes tipos de procedimentos para cada ferro, vocês podem ver que isso ocorre semi-reação de oxidação e de redução, tá? Então, por exemplo, no composto biológico, você também pode ocorrer isso, dependendo do meio, né? Meio se for ácido, básico, tá? Então, aí você pode ocorrer essas reações o tempo todo, tá? É só para vocês, um exemplo para vocês entenderem como é que isso ocorre. Vou colocar algumas perguntas, né, para essa prática, só para vocês, para ver se vocês realmente viram a prática, entenderam como é que funciona, tá? Mas essa parte de eletroquímica, ela é bem mais aprofundada. Eu acho que teria que ter uma aula teórica, né, sobre isso, para a gente ver certinho como é que funciona a questão dos processos de oxirredução, tá bom? Bom, agora no final da aula a gente vai só agradecer mesmo ao pessoal que fez esse, esse experimento, tá? Os professores, os técnicos, né? E aqui está sumarizado os técnicos de laboratório que participaram desse experimento. A gente agradece muito todos eles, os professores, Elaine, Fábio e a Juliane, tá? Que fizeram um experimento. Pessoal, espero que tenham entendido e respondam as perguntas prestando atenção, tá bom? Obrigado, gente.